Boa noite. O convidado do Canal Livre desta noite é Paulo Altran. 62 anos, 35 anos de carreira, mais de 100 personagens interpretados e dono da inabalável reputação de melhor ator teatral do país. Para conversar com Paulo Altran esta noite, o Canal Livre trouxe Alice Carta, jornalista da Vogue e executiva. Professor Décio de Almeida Prado, crítico e escritor. Jorge Tacla, diretor de teatro e empresário teatral. Karen Rodrigues, atriz, que ao lado de Tônia Carreiro foram as duas atrizes que mais contracenaram com o Paulo. E Oswaldo Mendes, jornalista, editor da Visão e autor teatral. É um dos assuntos mais comentados hoje em dia, o Ministério da Educação. Vários convites já foram feitos a atores. Se você fosse convidado, Paulo, você seria ministro? Da Educação ou da Cultura? Da Cultura, desculpa. Não, eu não aceitaria, não. Eu sou ator de teatro, que eu quero representar, estar no palco, principalmente, na televisão, no cinema, talvez, mas principalmente no palco. E acho que a minha função na sociedade brasileira é ser ator, é fazer espetáculos, é divertir o meu público, é emocionar o meu público. E se eu vou parar 4 anos, ou sei lá quantos anos, ninguém sabe quantos anos vão ser, sendo ministro da Cultura, eu acho que eu vou perder muito. E acho, modéstia à parte, que o público também vai perder. Eu acho que foram por essas razões que Fernanda também não aceitou. Está num momento maravilhoso da carreira dela, vai interromper uma carreira para ser ministro. Pois você pensa, os ministros passam, são tantos, não é? Eles duram 4 anos, são importantíssimos durante 4 anos, ou às vezes não são nem importantes, e desaparecem. A gente, quem é que você se lembra que foi ministro há 5, 6 anos atrás? Ninguém sabe mais quem é que foi ministro de nada. Os atores continuam. Então você vai abrir mão de uma coisa que te satisfaz, que te agrada, para ir ser um burocrata, obedecer ordens, distribuir verbas que com certeza são difíceis de existir até. Eu acho terrível. E se você quer a minha opinião a respeito do Ministério da Cultura, eu acho que o Brasil não precisa de nenhum Ministério da Cultura. Nós temos tão pouca que não vale a pena criar um ministério. Criar um Ministério da Cultura é criar mais um cabide de empregos no Brasil. Eu acho que o que menos precisamos no Brasil no momento é de um Ministério da Cultura. Mas, Paulo, você não acha que um ator com experiência de ator como você tem, de bom ator, já é um grande caminho para a política, né? Para a política? Eu acho. Você já viu o Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, afinal, era um ator. Se ele fosse um bom ator, ele mil vezes continuar um grande ator de cinema, de teatro, e não como presidente dos Estados Unidos. Você era um mau advogado? Eu acho que eu era um bom advogado. Sabe, eu tive... A advocacia me sustentou durante 7 anos, praticamente, bem. Eu viajava, eu passeava, ganhava razoavelmente. Venci muitas causas, então acho que... Que tipo de causas, Paulo? Que tipo de causas? Eu pegava o que aparecesse. Era um tipo advogado jovem, montei meu escritório, minha banca de advocacia, o que aparecia eu pegava. Nunca me especializei em nada, não. Com o tempo, talvez, acabasse me especializando, mas, graças a Deus, não foi preciso. Naquela época, você defendia os atores, não? Hein? Você defendia os atores naquela época? Não, e nem conhecia ator nenhum. Não? Não me dava ainda com ninguém de teatro. Como é que o teatro entrou na sua vida? Fazendo teatro amador. Fazendo teatro amador em São Paulo, o Instituto Cultural Brasil-Rússia, que naquele tempo havia, criou um curso de teatro. Então, vários amigos, amigas, vamos fazer esse curso de teatro. Tomar umas aulas de teatro. Era uma professora húngara, uma atriz húngara. Falava 2 ou 3 palavras de português. E ela gostava muito dos exercícios que ela me dava, sabe? Me elogiava muito. Elogiava meio em húngaro, meio em inglês, sabe? Era meio difícil de entender, talvez até ela nem gostasse, eu não entendia direito. Mas aí esse grupinho resolveu fazer uma peça de teatro. Essa atriz húngara deu umas 5, 6 aulas e voltou para a Europa. E então nesse grupo havia uma cantora chamada Madalena Nicol, que gostaria muito, que tinha muita vontade de fazer teatro. Então ela traduziu uma peça, montou a peça conosco e nós levamos. Foi a primeira peça que eu fiz como amador, A Esquina Perigosa. E naquele tempo, o teatro amador em São Paulo era muito diferente do que é hoje. Havia, assim, uma espécie de cansaço do melhor público de teatro quanto ao tipo de espetáculo comercial que era apresentado profissionalmente. Então os amadores em São Paulo se reuniam justamente para tentar fazer autores que não eram levados
pelas companhias profissionais, um tipo de espetáculo mais cuidado, mais requintado, em que as ideias do autor fossem respeitadas. Então eram vários grupos. Décio se lembra muito bem disso, porque ele tinha um dos melhores grupos, que era o grupo do Teatro Universitário, e nós fizemos então o nosso que se chamava, acho que era os Artistas Amadores, uma coisa assim. E esses grupos todos depois é que se reuniram e surgiu daí o TBC, que teve a sua fase áurea, mas já acabou. Você largou a advocacia quando você começou a fazer teatro ou você levava os dois? Quando eu comecei a fazer teatro profissional, larguei com a maior alegria, porque eu achava advogar muito chato. Seu pai recebeu de herança o seu escritório? É isso mesmo. Paulo, É isso aí, você estava falando do Ministério da Cultura. Você realmente acha que seria uma coisa inútil, cabide de emprego, só ministério sem verba, sem subvenções? Tudo bem, eu concordo com você que realmente vai ser muito difícil para qualquer ministro administrar uma cultura que quase Eu acho que não sei até o que vai caber fazer o Ministério da Cultura se já existem vários órgãos dedicados às atividades culturais do Brasil dentro do atual Ministério da Educação. Eu sei que o Ministério da Educação tem muita coisa a fazer relativa exclusivamente à educação. Mas esses órgãos já existem, já funcionam. O negócio é botar as pessoas para trabalharem com honestidade e vontade de trabalhar só. Agora, criar um outro ministério, para quê, meu Deus do céu? Se não para arranjar emprego para as pessoas. Não é? Para ter mais um ministro, mais... uma secretária. Todos os secretários, Você acha que o governo, o Estado deve se intrometer nas questões da cultura, Paulo? Até que ponto o Estado deve interferir na questão da cultura? Ou quanto menos o Estado interferir, melhor? Eu acho que quanto menos interferir, melhor. E acho que o Estado deve dar condições para que se eleve o nível cultural do país. Não é? Por exemplo? Então, por exemplo, ensinando todo mundo a ler, em primeiro lugar. Não é? Depois, permitindo que as pessoas tenham o que comer, o que vestir. Não é? A partir daí, pode-se falar em elevar o nível cultural do país. Enquanto isso não acontece, é muito difícil. Quer dizer, quem tem acesso à cultura no Brasil é uma camada muito pequena, infelizmente, e não devia ser. Eu concordo em parte com você, mas eu acho que há um certo perigo em colocar o problema assim. Vamos supor que, para chegar até a cultura, primeiro precisa resolver os problemas todos de base. Então, ninguém que tenha fome. É claro que isso seria o ideal, todos nós desejamos. Mas, na verdade, como isso é uma coisa ainda bastante remota, no mundo inteiro, praticamente, nós não podemos esperar até lá para que comece a cultura. Na verdade, a cultura começou, quer dizer, cultura, vamos supor, o teatro, começou em toda parte com esses problemas todos. É verdade. Então, eu acho que não há propriamente assim essa prioridade tão nítida. A gente tem que, de qualquer maneira, valorizar a cultura, mesmo que outros problemas mais graves não estejam ainda resolvidos. Não sei se você concorda. Concordo inteiramente com você. Eu estou falando a respeito da intromissão do Estado na cultura. Então, acho que isso não é o ideal, o Estado conduzir a cultura do país. O Estado tem que administrar essa cultura, o Estado tem que dar condições a que as pessoas tenham acesso à cultura. E estou de acordo com você, não é porque há analfabetos que vamos impedir os alfabetizados de terem acesso à cultura. Claro que não, eu fui um pouco radical demais. Mas, em princípio, não há dúvida de que para que o Brasil possa atingir um desenvolvimento cultural, é preciso que nós, pelo menos, diminuamos essa porcentagem de analfabetos que nós temos, né? Paulo, você sempre viveu do teatro? O teatro te sustentou? Sempre, toda a minha... Menos no tempo em que eu advogava e não fazia teatro. Nos últimos 35 anos, o teatro te sustentou? Nos últimos 35 anos vivi exclusivamente de teatro. Fiz televisão, fiz alguns filmes, mas incidentalmente. Você vive bem, regular ou médio? Para meu gosto, eu vivo muito bem. Para o gosto de algum milionário aí, devo viver muito mal, né? Muito modestamente. Mas a minha vida me satisfaz perfeitamente. Meu nível de vida eu acho muito bom. Você é um homem que precisa de muita coisa para ser feliz, Paulo? O que você precisa para ser feliz? Além de estar no palco. Eu sei que essa é a tua felicidade. Você está fazendo uma pergunta filosófica muito complicada de responder, né? Eu acho que... O que é ser feliz, né?
É difícil dizer o que é ser feliz. O que te faz feliz, né? Por exemplo, eu considerando objetivamente, eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu trabalho no que gosto. Eu não passo fome. Eu me divirto, eu gosto de viver. Eu tenho muito boas amizades. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. Não posso dizer o contrário. Agora, ser feliz, o que é ser feliz? É ter todos os seus desejos realizados? Não, é porque para certas pessoas, por exemplo, a felicidade se constitui num acúmulo de bens materiais, de ter casas, de ter uma biblioteca que nunca vai ler, de ter uma discoteca que nunca vai ouvir, mas de ter coisas, né? De repente, o que é para um ator, né, como você? Eu acho que são fases da vida. Acho que tem uma fase em que todo mundo quer ter coisas. E a gente é muito induzido pela propaganda, pela publicidade a comprar coisas, a possuir coisas. Eu, hoje em dia, não compro mais nada para mim. Eu não tenho a menor necessidade de comprar coisas, não quero mais ter coisas. Eu gosto das coisas que eu tenho e compro o indispensável. Não tenho mais essa ânsia de possuir coisas, não tenho, não. Você gosta muito do teu hotel em Paraty, não é mesmo? Isso não contou. Isso eu gosto muito. Fala um pouco de Paraty. Por que você resolveu Paraty? Por que você resolveu mudar para lá? Você disse que sua casa é lá. É isso? É, mais ou menos. Eu moro em São Paulo, moro em Paraty, mas em Paraty muito pouco, porque é só quando eu não estou trabalhando. Como eu estou sempre trabalhando, estou sempre aqui mesmo, ou aqui ou no Rio, porque o ator profissional no Brasil não tem direito de dizer moro no Rio ou moro em São Paulo, porque a atividade teatral está sempre se deslocando. E se você monta uma peça no Rio, você tem que trazer para São Paulo. Se você monta a peça em São Paulo, tem que levar para o Rio, claro. Então a gente não tem nem o direito a dizer muito que fixou residência, mas atualmente eu estou com um apartamento em São Paulo e quando vou para o Rio, alugo uma casa ou fico em hotel. Moro mais, quer dizer, minha vida é dividida entre Rio e São Paulo. Todo o tempo livre que eu tenho, ou eu viajo, ou eu vou para Paraty. Paulo, Gosto muito de lá. desculpe. O professor Décio de Almeida Prado escreveu sobre Procópio Ferreira, num livro maravilhoso, inclusive, que ele era mais um grande ator do que um grande homem de teatro, comparando nisso a personalidade dele e o talento dele, pondo as duas coisas na balança. Quer dizer, que seria um grande ator, mas que não aproveitou bastante a sua grande arte, digamos, em prol do teatro, dos grandes textos, enfim. Você se considera mais um grande ator ou um grande homem de teatro? Eu tiraria os dois grandes e diria você, eu me Então, considero um ator mais completo do que um homem de mais teatro. ator do que homem de teatro. Sei. Agora, ao Bom, mesmo tempo, como eu sou empresário, como eu dirijo teatro, como eu traduzo para teatro, como eu incentivo o teatro, eu acho que posso ser considerado um homem de teatro. Agora, se você me perguntar qual é a minha atividade principal, o que eu mais gosto de ser é ator. Você disse há quase 20 anos. Eu gostaria de me dar um palpite aí. Primeiro, eu gostaria de restabelecer o grande ator e grande homem de teatro. E em relação ao Paulo, eu consideraria exatamente um grande homem de teatro, porque, inclusive pelo repertório que ele fez, né? Que fez um repertório de exceção aqui no Brasil, fez os grandes clássicos, os maiores papéis, de maneira que, em relação ao Procópio, por exemplo, a crítica que eu fazia é que ele representava bem, mas sempre dentro de um repertório muito restrito, muito modesto artisticamente. O Paulo eu vejo exatamente como o contrário. O Paulo eu acho um ator de grandes ambições teatrais e que tem cumprido exatamente esse papel dentro do panorama do teatro brasileiro. De papel. É um personagem famoso ou é aquele em que o ator se encontra e se revela? O que é para você um grande papel? Você deu dois aspectos do que seja um grande papel. Por que um papel fica famoso? Ele fica famoso, em geral, porque ele é um bom papel, é um grande papel, né? Por exemplo, o Tartufo que eu estou fazendo agora é um personagem famoso. Tão famoso que o nome já virou sinônimo de adjetivo, é um adjetivo e é um substantivo comum, né? O Tartufo, você pode dizer, fulano é um Tartufo, com T minúsculo, ele é um hipócrita, ele é uma pessoa ávida por dinheiro, ele é um Tartufo. Então é um personagem célebre e é um grande papel. E não é um papel grande, porque ele, dentro da peça, por exemplo, o Orgonte fala muito mais do que ele, tem vários personagens que são maiores em tamanho do que o Tartufo.
No entanto, o Tartufo, ele marca pela sua riqueza psicológica, sabe? Pela sua riqueza, digamos, até filosófica, você pode dizer isso. Porque é uma verdadeira filosofia do homem, do ser humano. O Tartufo é muito mais profundo como personagem do que qualquer outro personagem da peça. Daí o seu fascínio para a plateia e para os atores. Todo ator tem vontade um dia de fazer o Tartufo. Então, agora, às vezes há personagens, por exemplo, que são muito interessantes dentro de uma peça que não é uma grande peça. O personagem é interessante. Então, certos atores se apaixonam por aquele personagem, fazem bem ou mal, e a peça não é grande coisa. É o caso, por exemplo, do Ecos, é o caso do Amadeus, que tem grandes papéis, e são duas peças comerciais bem feitas. Mas como é que foi que, durante a tua vida, você foi escolhendo os teus personagens? Você, o diretor, escolhia você? Como é que é? Bom, até um certo período da minha carreira de teatro, a gente fazia as peças que os diretores escolhiam. Né? Hoje em dia, no você TBC, como os atores diretor, não escolhiam nada, eram os diretores que escolhiam. Na minha companhia, com Tônia e com Adolfo Celli, a escolha, então, nós três escolhíamos. Certo. E o mais engraçado é que nós escolhemos poucas peças de protagonista absoluto. Tônia não teve vez na nossa companhia. É verdade, ela fez, só se montou uma peça em que o personagem principal era o personagem feminino, que foi a Viúva Astuciosa de Goldoni. Eu fiz o Otelo, mas o Otelo são dois personagens masculinos, é o Otelo e é o Iago. O Iago é maior que o Otelo. O Otelo eu acho mais fascinante, mas são dois personagens. Então nós não tivemos nenhuma peça que fosse assim de protagonista. Foram sempre peças de conjunto, então eram peças, talvez, pensando a posteriori, eu acho que o Celli tinha mais influência para escolher as peças do que nós, porque ele escolheu mais pelas peças do que propriamente pensando na personalidade da atriz ou do ator. Mas essa escolha de peças, depois de uma certa altura da minha carreira, então eu passei a escolher as minhas peças, sim. E foi aí que eu montei Édipo Rei, montei Burguês Fidalgo do Molière, montei Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto, montei Coriolano foi você que resolveu? Coriolano fui eu que escolhi. Foi assim. Como é que você escolhe, Paulo? Você leva em consideração só a peça, o valor literário da peça, ou você leva em consideração a oportunidade da peça em relação ao momento que você está vivendo, do país, da tua sociedade, do teu meio? Como é que se faz essa escolha? Eu sempre, já digo isso há muito tempo, eu levo em conta a qualidade da peça, levo em conta a oportunidade da peça, a utilidade da peça no momento para a sociedade em que a gente vive, e levo em conta também a possibilidade daquela peça me sustentar e ao meu elenco durante a temporada. Então, são três critérios. E, de vez em quando, não uso nenhum desses critérios na peça porque eu quero. Que é ótimo. Cara, e você trabalha muito com ele. É assim mesmo? Às vezes não tem critério. O Pato com Laranja, por exemplo, era para divertir o público. Sabe por que eu escolhi Pato com Laranja? Porque eu estava fazendo, na época, Morte de um Caixeiro Viajante, do Arthur Miller, que é uma excelente peça. E eu chorava toda noite. Um belo dia eu estou andando na minha casa, de repente me surpreendo, já faz vários anos, andando todo curvado, arrastando os pés. Mas que é isso? Já estava velho antes do tempo e abatido. Aí comecei a pensar, eu sou obrigado a pensar cada noite nos insolúveis problemas de uma sociedade, de um homem velho dentro de uma sociedade, da falta de amparo ao idoso e a falta de condições econômicas para a vida de uma pessoa que não amealhou o suficiente para garantir sua velhice. Então, eram problemas insolúveis e problemas que me abalavam. Então, de tanto fazer a peça, de repente eu estava abatido. Digo, não, minha próxima peça eu quero uma comédia em que eu possa rir e que faça a plateia rir, não obrigue ninguém a pensar em coisa nenhuma. Aí escolhi o Pato com Laranja, eu levei 3 anos Pato com Laranja. E agora eu estou fazendo duas comédias, o Tartufo e o Feliz Páscoa. Feliz Páscoa é uma peça também só para rir. Divertida, inteligente, com piadas excelentes, mas é uma peça que não tem nenhum fundo nem político, não tem nenhuma pretensão de maior profundidade. É apenas uma peça divertida. E o Tartufo é uma obra-prima da dramaturgia universal. O Feliz Páscoa é de quem, o autor? É Jean Poiret. É o autor da Gaiola das Loucas, que é o maior sucesso na Broadway atualmente. Interpretar 2 peças
ao mesmo tempo? É bom, atrapalha, não atrapalha? Eu acho ótimo. Uma novidade, Eu acho né? ótimo, porque você, a cada quarta-feira, que é o dia que começa a semana do teatro, né? A cada quarta-feira você tem praticamente a sensação de uma estreia, porque já faz 10 dias que você não faz aquela peça. Então você esteve fazendo outra peça na semana anterior. Essa mudança de um personagem para o outro, essa mudança de clima, de espetáculo, é muito salutar, sabe? É ótimo. Não, não há possibilidade dos atores mecanizarem a sua interpretação ou de se cansarem de fazer aquela peça durante tanto tempo, porque você está sempre mudando. Então eu acho que é muito bom e é muito estimulante fazer as duas peças. E que peça você acha que o público está gostando mais? É difícil de dizer, porque, sob o ponto de vista da frequência, a frequência de público tem sido exatamente a mesma para os dois espetáculos. Quer dizer, o público tem gostado do Tartufo e tem gostado da Feliz Páscoa. Antes da gente começar o programa, a gente estava falando de nervosismo de primeira vez, ou de programas diferentes, de coisas diferentes. Você fica nervoso quando você vai estrear uma peça? Nossa. E essa é uma coisa engraçada, porque tem gente que diz, mas você, com tantos anos de teatro, ainda fica nervoso? A gente vai ficando cada vez mais. Eu não sei se é uma sensação de responsabilidade maior que você vai tendo. Então, a cada estreia, eu fico mais nervoso. A ponto de tomar assim suco de maracujá, essas quando eu comecei a fazer teatro, o dia da estreia era o dia em que eu estava mais brilhante, sabe? Não tinha problema nenhum, enfrentava o público com o maior entusiasmo. Eu ficava... era o dia mais brilhante. Atualmente, as minhas estreias, eu estou sempre me sentindo assim uma pedra, um pedaço de madeira em cena, sabe? É difícil, é duro chegar ao fim. Mas quando depois, no dia seguinte, a coisa melhora. Mas quando estreia uma peça que você só é diretora, aí também é o mesmo nervosismo? Fico nervoso, do mesmo jeito. Mesmo jeito. Aí eu você está vivendo as emoções dos atores. O tempo inteiro. E o fato de ser empresário também, Paulo, isso pior contribui? Contribui para maior nervosismo ainda, é assim. O que é preciso, que todo ator tem que fazer, é, de vez em quando, parar para pensar. O que o teatro pede de um ator que começa? Ele pede a ele que ele melhore os seus meios de expressão. Então o ator vai ficando, se é um ator consciente que deseja melhorar, ele vai ficando cada vez mais expressivo. Ele vai aprendendo a mostrar as suas sensações, as suas emoções, cada vez mais. Então, normalmente, quando chegam a certa altura da vida, o ator e a atriz estão super expressivos, estão, o que se chama, exagerados, estão over. E se nesse momento o ator e a atriz não param para refletir, eles começam imediatamente a descambar. Você teve algum momento desse? Temos inúmeros casos de grandes nomes do teatro brasileiro que, de repente, todo mundo começa a imitar o jeito de falar, a imitar as caras, os esgares, as pausas, as risadinhas. E aquele ator ou aquela atriz ficaram, como é que se diz, imobilizados como um clichê caricatural de si próprios. Então os atores têm que pensar, têm que parar para ver para onde é que ele está indo como ator ou como atriz. Nesses 35 anos, teve um momento desse que você parou e falou assim, epa, ou não? Teve vários. Eu me lembro, em 70 eu montei duas peças. Eu montei Brasil e Companhia, que eu fazia sozinho o espetáculo, foi escrito para mim pelo Armando Costa, pelo Vianinha, pelo Paulo Ponte, pelo Ferreira Goulart, e que não era bom. Foi mal. E depois eu montei Macbeth, que no Rio de Janeiro foi um fracasso total, aqui em São Paulo o espetáculo já estava um pouquinho melhor, foi até razoável. No ano seguinte eu montei uma peça do Pirandello, Così se vi pare, Assim se lhe parece, e montei uma peça do Molière, As Sabichonas. E eu senti que a crítica estava morna e o público estava morno. Inicialmente me irritei, mas que coisa, ninguém quer ver esse espetáculo, ninguém está interessado, ninguém está apaixonado. E de repente eu parei para pensar. Acabou essa temporada, eu digo, vou levar 6 meses sem trabalhar, ver o que aconteceu. E cheguei à conclusão de que eu estava como empresário montando uma peça atrás da outra, com a necessidade de pensar na bilheteria, de pagar os meus atores, de alugar os teatros, de viajar pelo Brasil inteiro. Então eu fui deixando a minha interpretação como preocupação secundária. Então eu estava mal nas peças. Eu estando mal nas peças, o elenco também se desinteressa um pouco, havia um desinteresse geral,
E como é que eu queria que o público estivesse interessado por um espetáculo que era desinteressante para mim e para os meus colegas? Então o erro era exclusivamente meu. Então é preciso a gente pensar, em vez da gente se irritar porque o público não foi ver ou porque o crítico não gostou, a gente tem que pensar, será que eles não têm razão? E é difícil fazer esse tipo de autocrítica. A maioria dos colegas tenta primeiro resistir, tenta dizer, ei, a gente montou essa maravilha e o público não veio. É porque não é tão maravilha assim, em geral, né? Então, quando o público não vai, você não deve culpar o público, você deve pensar no que você fez, o que você montou, se estava efetivamente bom ou não. E na maioria das vezes a culpa é da gente. E se a gente não aproveita esses fracassos para melhorar, então é melhor parar a carreira aí. Censura atrapalhou a sua carreira? A censura não atrapalhou a minha carreira, a censura atrapalhou o Brasil. Não é? A Você censura sentiu na atrapalhou pele? o desenvolvimento cultural brasileiro, a censura amedrontou as pessoas, a censura impediu que se escrevessem coisas, que se fizessem coisas. Então foi uma perda geral, cujas consequências nós sofremos até hoje. Quando você pensa, por exemplo, que autores com o talento de um Vianinha, com o talento do Paulo Pontes, morreram cedo e morreram sem ter escrito aquilo que eles queriam escrever, não é? São coisas que o Brasil perdeu, irrecuperáveis. Quantos autores se desinteressaram de escrever para teatro, porque o momento das suas carreiras... Plínio Marcos nunca mais escreveu nada, Guarnieri nunca mais escreveu nada, não é? São dois bons autores brasileiros. Surgem autores novos, mas o malefício da censura foi principalmente para o Brasil. Não foi para fulano ou beltrano, foi o Brasil que perdeu com tantos anos de censura. Agora, fatos cômicos da censura, isso houve inúmeros. Quando eu fazia Liberdade, Liberdade em Belo Horizonte, naquele tempo a censura era estadual, cada estado tinha a sua censura. Então tinha um censor velhinho e disse, olha, tem que fazer o espetáculo só para mim. Não pode ter ninguém na plateia, eu tenho que ver o espetáculo antes do público ver. E a estreia já estava marcada para aquela noite. Então, à tarde, foi todo mundo para o teatro, fizemos o espetáculo. Eu dizia um poema do Ascenso Ferreira, curtinho, que diz assim, que chama-se Predestinação, que diz assim, Chiquinha, entra pra dentro, Chiquinha, no caminho que tu vai, tu acaba prostituta. E ela, Deus te ouça, mamãe, Deus te ouça. Eu dizia isso. Um poema absolutamente inocente. Quando eu disse isso, o velhinho disse, não, o que foi? Ele disse, não pode. Eu digo, não pode, que é Ascenso Ferreira, não pode. Poeta doméstico, maravilhoso. Não, essa palavra que o senhor falou aí não pode. Digo, qual é a palavra? Prostituta? Ele falou, é. Digo, não pode dizer prostituta? Ele disse, não. Digo, então, se eu puser um sinônimo. Ele falou, qual? Digo, mulher da vida. Ele falou, isso pode. E foi a peça com Mulher da Vida. Então eu dizia o poeminha do Ascenso Ferreira, dizia Mulher da Vida. E um dia, eu de propósito disse prostituta e parei a plateia superlotada, porque Liberdade, Liberdade foi um sucesso em todas as capitais. E eu digo, olha, vocês me desculpem. Eu acabei de dizer uma palavra que a censura de Minas Gerais me disse que era impossível, que feriria os ouvidos da sociedade mineira. Então eu vou dizer agora o poema, novamente, com o substitutivo que o censor permitiu. Quando eu disse Mulher da Vida, foi a maior gargalhada que teve. Você parou no meio e voltou tudo atrás. Falei prostituta, parei, voltei, disse. Que ótimo. Foi uma risada muito grande. Paulo, você está falando desse negócio de espetáculo para censura. Estou lembrando da conversa que a gente teve aqui mesmo no Canal Livre com o Coriolano. Você não sente um certo constrangimento em fazer esse tal espetáculo para censura, onde uma pessoa ou duas sentam na sua frente, como um juiz, como juízes? Péssimo. Hoje, nem tanto, com a nova república, a gente sabe que o poder deles já é menor, né? Mas até um tempo atrás a gente sabia que eles podiam cortar tudo, ou proibir a peça. A gente sabia, não é constrangedor, a gente Paulo? temia. A gente fazia um ensaio para censura apavorado. Será que eu vou poder estrear amanhã? Será que não vou poder? Era sempre assim. Era uma sensação horrível. E é isso que eu digo, não só a censura fez isso, como ela trabalhou dentro de cada um de nós, né? Cada um de nós já, ao escolher a peça, a gente já tinha uma preocupação, será que vai poder? Tudo isso, havia uma diminuição da capacidade de decisão de cada um de nós. E a crítica agiu como censura também, alguma vez? Eu não
nunca encarei a crítica como censura, como censor. Nunca achei que o crítico fosse um censor. Eu achei que sempre o crítico dá a sua opinião, com a qual você concorda e da qual você pode discordar também, evidentemente. É claro que qual é o crítico mais importante? O crítico mais importante, sob o ponto de vista teatro, é aquele que escreve no jornal mais lido. Esse é o mais importante, porque existe um número maior de pessoas que lê aquele crítico. Não estou levando em conta, evidentemente, a capacidade crítica. Às vezes, a pessoa que seria um bom crítico escreve numa revista que tem poucos leitores ou num jornal que tem poucos leitores e tem muito mais capacidade do que um outro que escreve no jornal mais lido. Mas, do ponto de vista do teatro e do público, o mais importante é aquele que é mais lido. Paulo, como ator em cinema, você participou da época da Atlântica e também de alguma coisa, nada? Da Atlântica? Época da Atlântica? Nada, não pegou nada. Nunca. Você sabe que eu li numa pesquisa uma matéria do Estado de São Paulo falando de você. Que eu trabalhei em filmes da Atlântica? Eu acho que eu li isso também, achei muita graça. Ah, então conta pra mim, nada Nunca disso. fiz. Não, o primeiro filme que eu fiz foi na Vera Cruz. Vera Cruz. Uma participaçãozinha pequena. Depois eu fiz um filme E que na filme Multifilmes, chamado Destino em Apuros. Eu trabalhei em Veneno, trabalhei em Apassionata, da Vera Cruz. Aí fiz o Destino em Apuros, o primeiro filme colorido brasileiro, que serviu para provar que se podia fazer filme a cores no Brasil, mas é péssimo. De vez em quando a televisão ainda leva. É uma bobajada. Que tipo de filme? Eu fazia O Destino. Era um senhor de terno cinza, com barba debaixo do braço. O seu personagem era o Destino? Era o Destino mesmo. Era um filme muito inteligente. O diretor era um austríaco, o Remani, e tinha uma frase no filme que eu disse, vamos tirar essa frase, porque isso não tem sentido. Ele disse, não, essa frase é requintadíssima. Isso é um resultado maravilhoso. Eu dava uma xícara de café de chocolate para o Hélio Souto e dizia assim, eu gosto muito de chocolate, porque é a única bebida doce que vem de uma fruta amarga. Uma coisa Pelo amor de Deus, vamos tirar essa intelectual. bobagem. Não, uma frase requintadíssima. O requinte do Remani era achar que chocolate é a única bebida doce que vem de uma fruta amarga. Era uma bobagem. E nunca mais quis saber de cinema? Não, fiz. Qual foi a Depois última fiz- vez que você trabalhou em cinema? Meu último filme faz muitos anos, foi Terra em Trânsito, do Com Cláudio Glauco. Rocha. Não, meu Você fez último um na filme foi Europa. agora na Europa. Agora na Europa. Eu fiz um filme francês com um elenco muito bom, com a Henri Serre, que trabalhou com a Jeanne Moreau no Julie Jean, a Magali Noel, uma das atrizes preferidas do Fellini, a Cristina Yanda, que é a atriz preferida, predileta do Vajda, aquele grande diretor polonês, a Hélène Lapierre, que fez recentemente o filme O Tartufo, ela fazia Marianne, com o Gérard Depardieu. Então era um elenco bastante bom. E como é que você se sentia, assim, um ator brasileiro filmando com esse elenco? Olha, foi uma coisa muito engraçada, porque no primeiro dia de filmagem, eu filmei, de noite filmei com a Henri Serre. Então eu estava com um complexo de inferioridade enorme, um ator de Labá, né? E Brasil para francês é uma espécie daquilo que a gente acha de alguns países da África, assim, pensa que está todo mundo nu, de tanga aqui, né? E contracenando com o ator, tinha trabalhado com Godard, com Truffaut, com aquela gente toda. E ele me tratava muito bem, mas não tinha a menor obrigação de saber quem eu era, tratava polidamente, cortesmente. Começou a filmagem, a cena, eu falava mais do que ele, a cena era mais minha do que dele, aquela ceninha que íamos começar. Rodamos a primeira vez, rodamos a segunda vez, defeitos técnicos, iluminação, rodamos a terceira vez. Na quarta vez que fomos rodar, antes de rodar, ele vira-se para mim e pergunta assim, você acha que aquela minha fala, eu estou dizendo bem? Quando ele disse isso para mim, me deu um alívio, de repente, bom, ele está me considerando pelo menos um colega. Ele estava E preocupado. de repente acabou a cena, agora já que eu estou falando em coisas que... fazendo autoelogio, deixa eu continuar. Quando acabou a última rodada da cena, a diretora francesa saiu lá de trás da câmera, onde ela estava espiando a filmagem, e na frente de todo mundo me abraçou, me deu 2 beijos e disse, merci beaucoup, me agradeceu muito pela minha interpretação. E você filmou em francês, né? Falando em francês. Filmei falando em francês, com sotaque, evidentemente. Mas E como é que chama francês. esse filme? O título francês é L'amour dans l'air. Já passou aqui, não? Não Mas veio pra passou cá. em Cannes agora. Ah, né? não virá? Eu não sei se virá, não sei se é como não? Eu Precisamos falei com o trazer Zita isso. Gaumont, ele me disse que o filme francês não dá dinheiro no Brasil,
Deve ser mentira dele, porque está cheio de filmes franceses que fazem sucesso. Não, Aqui. mas agora tem aquele problema. Poucos, de tem filmes- poucos que vêm para cá. É, são muito poucos. Ô Paulo, já que estamos na Europa, eu gostaria muito de saber um pouco a sua experiência de teatro em Portugal. Onde você fez teatro de revista, não é verdade? Teatro de revista. Que era um Existe sonho. ainda em Portugal. O que você Está achou? morrendo. O É? teatro de revista em Portugal está morrendo. Ah, está morrendo também. Morrendo. As revistas muito fraquinhas. O teatro de revista teve uma fase melhor no tempo do Salazar, porque as revistas eram o único espetáculo público em que indiretamente se falava mal do governo. E não sei por que o Salazar deixava. Então era um desafogo, a população ia assistir a revista para poder falar mal do governo. Agora, a revista não tem mais conteúdo político. O conteúdo político que tem é sempre o mesmo, igual, e o público não está interessado em ver aquilo. O nível artístico muito baixo. Eu tive ótimos colegas na revista. Simone de Oliveira, por exemplo, que trabalhava comigo, que é uma atriz muito boa e uma cantora excepcional. Cantava muito bem, essa mulher devia vir ao Brasil, uma mulher linda. Eu espero que ela venha ao Brasil ainda fazer uma turnê aqui, porque será um sucesso muito grande. Mas fazer a revista lá não foi, para mim não teve o menor E o interesse. que você fazia na revista? Primeiro, assim, eu sempre tive vontade de fazer uma revista, porque uma revista deve ser muito divertido para um ator fazer uma revista, fazer vários papéis, em geral caricaturas de traços, digamos, de pinceladas largas, mas uma coisa sempre alegre, divertida, para cima, não é? Então eu pensava assim, entrar num espetáculo em que eu possa fazer vários papéis, então faço o guarda bêbado numa, faço um bebê dentro do berço na outra, faço uma velha reclamante na outra. Entendi, isso é que eu queria fazer, vários papéis diferentes. E de repente, ele dizia assim, olha, você tem que fazer um quadro, o Baldarati. Tá muito bem. Por causa da televisão. Por causa da televisão. Depois, no segundo ato da revista, nós então vamos escrever um quadro para você. Inexperientemente, eu assinei o contrato antes de sair daqui do Brasil. Eles queriam que eu assinasse um contrato de 1 ano, assinei o contrato só por 2 meses, foi a minha sorte. Eu chego em Portugal, não tinha escrito nada para mim. Só o quadro da novela Pai Herói. A Globo autorizou eles a copiarem, então eles tinham aquilo em videocassete, passavam uma cena de um capítulo, uma cena do Baldarati. Então eu dizia as mesmas frases com o mesmo sotaque do Baldarati, uma cena de novela que não tinha começo, meio nem fim, que não interessava a ninguém, que eles já tinham visto na novela. Então era essa cena, com a roupa do Baldarati, a voz do Baldarati. E o que eles queriam, eu percebi depois, o que eles queriam colocar na porta do teatro o nome Baldarati. E o público foi ver Baldarati. Então empapelaram Lisboa inteirinha com a minha cara, um cartaz enorme. E tinha Baldarati, Baldarati no teatro tal, Baldarati no teatro ABC. E embaixo tinha pequenininho assim, Paulo Otran, mas o Paulo Otran não interessava eles, Paulo Otran nem interessava. Mas o público gostou do Baldarati, afinal? Mesmo Da assim? novela eles amam. Não, mas eu Na digo, revista. gostaram Na da revista eles saíam reclamando demais, que eles Acharam iam pouco, pra ver o né? Baldarati e viu o Baldarati em 5 minutos. E no segundo quadro, eu disse, o que eu vou fazer? Como eles não escreveram nada, assim, diz umas coisas que você já dissesse, já faziam no Brasil. Eu digo, eu nunca fiz revista. Você não dizia poemas? Ah, então diz 3 poeminhas. Então, dentro de uma revista, onde não havia absolutamente clima para dizer poesia, eu dizia 3 poemas. Você dizia o monólogo do Marco Antônio e eles odiavam. Eu dizia, não, E cantar, eu não sei iam que lá não- para ver Shakespeare. cantar não é Quer com dizer, você, eu achava né? chatíssimo. Cantar não é. comigo. Eu li que, aliás, lá no Vogue, que você escreveu que My Fair Lady, você, na hora de cantar, você detestou, não foi? Homem de la Mancha. Homem de la Mancha, então, assim, eu sofria. Até o dia que eu resolvi não cantar. É, que você- E só dizia a letra, aí foi um sucesso. Paulo, alguns anos atrás você me disse uma coisa, eu queria saber se você continua achando o mesmo. Nós pensamos numa época montar uma peça que se chamava The Dresser, do Ronald minha Howard, paixão, hein? que foi feito o filme, O Fiel Camareiro, né? Com o Albert Finney e o Tom Courtenay. E aí nós conversávamos muito, você gostava muito dos personagens, do ator shakespeariano e do camareiro, e você hesitava entre os dois. Você me disse, mas Tacla, fazer uma peça sobre uma companhia shakespeariana de segundo time durante a Segunda Guerra Mundial, um ator que está representando um rei Lear num país onde ninguém nunca viu
o Rei Lear nem sabe o que é, e usar essas falas famosas, eu acho que ninguém vai ver, eu acho muito arriscado. Inclusive, o Milor, que era para fazer a tradução, também achou a mesma coisa. Vocês são loucos, vocês não podem montar The Dresser, porque ninguém nem sabe o que é o Rei Lear e tal. E aí você fez umas outras peças tal. E hoje, uns 3 anos depois, de repente o Rei Lear foi feito. Você está fazendo o Tartufo, a Fernanda vai fazer a Fedra, o Nanini vai fazer o Hamlet, a Bruna vai fazer a Megera Domada. De repente tem uma volta aos grandes clássicos, de repente. E você está tendo uma experiência viva no momento com o Tartufo. Você acha que mudou a situação de 3 anos para cá? Você acha que o público quer ver os grandes atores fazendo os grandes clássicos? Você acha que os grandes textos, digamos, têm um campo maior? Os textos clássicos não são chamados clássicos impunemente. Eles são clássicos porque são bons. Então, qualquer texto clássico bem feito, ele é eminentemente popular. E tem um enorme público interessado em ver. Se o espetáculo está à altura do texto, ou pelo menos está transmitindo bem o texto à plateia. Então, eu acho que montar um clássico sempre foi uma coisa absolutamente comercial. Quer dizer, dá um resultado comercial, embora a intenção não seja. Entendeu? Que uma boa peça de teatro, se ela é bem montada, o público quer ver. O público vai ver. E o público gosta. Por quê? Porque é boa. A peça é boa. Então, você tem um dado, você parte de um dado muito positivo, que é pegar um bom texto. E se o texto é considerado clássico, é porque ele é muito bom. Porque ele tem alguma coisa a nos dizer, né? A acrescentar ao espectador. Então, eu acho que sempre foi oportuno você montar um clássico. Eu também. Agora, o que eu acho do Dresser é que ele pressupõe na plateia um conhecimento da obra do Shakespeare, que nossa plateia não pode ter. E você vê, o Rei Lear foi montado no Rio de Janeiro. São Paulo não foi montado ainda. Então não é que o público todo já conheça o Rei Lear, não conhece. Não, e você já acha o Rei Lear? E o que eu acho, mas vou te dizer mais, o que eu acho é o seguinte, The Dresser é esse tipo de peça bem feita que o americano faz muito. Aliás, a peça é inglesa. É inglesa. Mas é muito nos moldes das peças americanas. Se pega um tema sério, se pega um assunto profundo e se faz uma ótima peça superficial e comercial. O Dresser é mais ou menos isso também. Eu acho que é uma peça de sucesso, o Dresser. Mas não é uma peça que eu tenha, assim, paixão por fazer, embora eu goste muito dos dois papéis. Você pegou, logo depois, 2 textos que eu acho, assim, 2 obras-primas de carpintaria teatral mesmo, que é o Harold Pinter, o Traições, e A Amante Inglesa, da Marguerite Duras, que é um gênio, não é? E são textos, acho que não corresponderam às suas expectativas comerciais, digamos, o público... Não, pelo contrário, eles até me surpreenderam. Traições é uma peça que eu tive paixão por ela, montei, mas sempre dizendo, isto não pode ser grande sucesso de público, é uma peça difícil, porque o público normal assistia Traições e não entendia nada. Achava que era uma comedinha boba, não entendia por que eu montei. Texto lindo. Porque penetrar realmente naquelas subintenções do Pinter não é fácil. Quer dizer, é preciso uma atenção tão grande que você não pode exigir do público essa super atenção que o Pinter exige. Então, a não ser de uma pequena faixa. E foi o que aconteceu. Então havia uma faixa de público que adorava o espetáculo, que chegava emocionado ao meu camarim. Mas a maioria não gostava muito, não. E a Amante Inglesa eu montei e disse a Tônia, vamos fazer 4 vezes esta peça no Rio de Janeiro. E de repente a peça se transformou num sucesso. Por quê? Porque todo mundo queria ver Marguerite Duras? Não. Porque a peça se chamava A Amante Inglesa, e porque tinha Tônia Carreira e Paulo Freire, todo mundo dizia, deve ser marido, mulher e amante, vamos lá dar risada. E chegavam lá, levavam aquele tapa na cara com aquele texto seco, árido, difícil. E nós tivemos teatro lotado durante toda a temporada. Paulo, qual a tua posição política? Minha posição política? Você gosta de política? Eu achava até 64 que era possível a gente viver não tendo ideias políticas ou sem pensar em política. E que política era uma coisa chata e que a política devia ser pensada pelos políticos. Em 64, de repente, eu vi que todo mundo tem que ter ideias políticas e atitudes políticas. Eu não sou um político, não serei um político, não tenho a menor intenção de ser político, mas é claro que eu tenho ideias políticas. Quais são as suas ideias políticas?
Eu acho que o ideal não acho que é perfeito, mas o melhor sistema de governo que eu conheço é a democracia, sem radicalismos. Não conheço nenhum melhor. E você acha que nós estamos caminhando para ela? Eu acho que estamos já Você vê as todo greves, vapor. Paulo? As greves que estão pipocando pelo país. Quando a gente viaja pelas democracias do mundo, você encontra sempre uma greve. Eu acho possível também que haja uma insuflação em alguns casos, não é? Às vezes as greves não são legítimas, não são verdadeiras, não são uma necessidade do empregado, mas sim uma conduta política de outras pessoas. É possível que haja, não sei, não estou entrando no mérito das nossas greves, mas eu acho que é normal que haja greves. A greve é a arma do empregado. Outra coisa que eu tenho curiosidade, você é um ator que praticamente consegue ter a sua vida privada fora da imprensa. Como é que você consegue isso? Não falando sobre ela. Nem agora. Tem que dizer, tem uma vida ótima. Mas não é mesmo, eu acho tenho tanta pena quando eu vejo a fulaninha da televisão contando nas páginas da amiga. Briguei com meu marido, ou vou me separar de fulana por causa... Sabe, eu acho tão lamentável. Você não acha natural uma curiosidade do público por você? Ninguém sabe se você é casado, se é solteiro, se é desquitado, se tem filho, se não tem. Você acha que essa tua imagem, a sua imagem de o homem, Paulo Altran, não deve se confundir com a imagem do ator? Não vejo a menor necessidade. Não. Não. E tem Você convivido? Tem convivido bem assim e ninguém te exige alguma coisa assim do gênero? Não. Em geral, querem me fazer, às vezes, perguntas. Fazem, quando fazem, eu respondo. O que você quer saber dessas coisas? Sou solteiro, não tenho filho. Convicto? Eu não digo desta água eu não beberei, mas não pretendo me casar, não. Ô Paulo, você quando passou de advogado para ator, sobretudo naquela época que o teatro não era o que é hoje, você não sentiu, por parte do seu meio social, que você estava sofrendo uma espécie de diminuição? Ou não sentiu isso? Porque eu senti um pouco isso. Eu comecei... Como é que foi a sua Vou te infância? contar um fato muito engraçado. Há 3 anos eu estava no Rio de Janeiro, em casa de uma tia velhinha minha, que está com 85 anos, de quem eu gosto imensamente. Ela me disse, meu filho, se quando sua mãe morreu, minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos e meio, você tivesse ficado comigo, eu tenho certeza que hoje você seria um grande advogado. Quer dizer, para ela, o fato de eu ser ator até hoje, ela acha que foi uma diminuição. Mas é a opinião dela, né? Não é a minha, absolutamente. Eu sei. Mas seu pai, por exemplo? Meu pai, quando eu disse a ele, papai, eu vou fazer teatro, ele disse, isso é coisa de mulher, dura 2 meses e você enjoa, briga e volta para cá. Mas quando eu estreiei, 12 dias depois, eu ganhei o meu primeiro prêmio, a revelação de ator do ano de 49 no Rio de Janeiro. Quando ele leu essa notícia, ele já ficou entusiasmado. Ele passou a recortar as minhas fotografias que saíam, as notícias que saíam, já ficou todo orgulhoso. Você era levado? Eu acho que eu era terrível, mas eu era disfarçado. Eu fazia as minhas tratantagens todas escondido. Tartufo. Era bem tartufo. Você morava em casa? Em casa com quintal sempre. Eu morei anos na esquina da Alameda Itu com a Padre João Manuel. Naquele tempo a gente brincava na rua e de vez em quando saía um adulto assim, cuidado que lá vem um carro. A Padre João Manuel. Faz muito tempo isso. Qual era o seu herói da infância, Paulo? Hein? Você tinha um herói na infância? Circo, adorava circo. Mas algum, o trapezista, o palhaço? Palhaço, eu gostava de... No circo eu gostava de tudo. Tudo. Gostava do domador, gostava dos que faziam acrobacia, dos trapezistas, de tudo. Tinha paixão para aquele espetáculo inteiro. Até quem vinha cantar, tudo aquilo era uma coisa que me satisfazia totalmente. Adorava. Qual foi o primeiro livro que te marcou? Que me marcou As Minas de Prata do Rei Salomão. José de Alencar. Não, José de Alencar. As Minas do Rei Salomão, nossa senhora. Aquela tradução de dessa ouro. de Heróis De ouro, Armados. de ouro. Também gostei muito. Paulo, você é de uma geração que deixou-se influenciar por correntes filosóficas. O existencialismo, por exemplo, te pegou? Quer dizer, eu vivi
Eu vivi o tempo do Sartre, da Juliette Gréco, aquele tempo todo. Fui dos primeiros a fazer o Huis Clos, a peça do Sartre. Do Sartre fiz o Huis Clos, fiz Mortos Sem Sepultura, uma peça que sempre foi fracasso, né? E vivi todo aquele tempo, mas dizer assim, como filosofia, ele me interessava como autor. As ideias dele me interessavam muito, os romances, os contos. Como estilo de vida, não? Hein? Como estilo de vida, não? Como estilo de vida, não. O que te fascinava como estilo de vida? Você é um homem religioso? Não. Foi batizado, crismado, fez primeira comunhão? Fui batizado, crismado, não. Fui batizado, fui educado na religião católica. Eu estudei no colégio arquidiocesano com os irmãos maristas. Mas já naquele tempo, por exemplo, de repente chegavam e diziam assim, olha, tem padre hoje aí, quem quiser confessar pode sair da aula. Eu me confessava todas as vezes, porque o saía que da aula. você queria era sair da aula. Agora, não comungava, não ia à missa. Paulo, desculpe, está falando Então, mais... quer dizer, eu sempre fui meio cínico nesse negócio de religião. Eu nunca... E hoje? Achava bonito acreditar. E hoje? Achava bonito que os outros acreditassem. Mas eu me lembro que uma vez um padre fez uma prédica lá no colégio e eu achei que ele era muito inteligente. Então eu fui falar com ele, eu tinha 13 anos. E eu disse a ele, o senhor me desculpe, eu queria conversar em particular com o senhor. Pois não. E ele tomou aquilo como uma confissão. Eu disse a ele, olha, eu tenho a impressão que os senhores não acreditam também nessa história de Jesus Cristo, de missa, nada disso. Mas os senhores acham que esse é um meio de conduzir as pessoas. Então, é ou não é verdade que os senhores também não acreditam? Ele quase me matou de ótimo. Olha, Paulo, o negócio da juventude, adolescência e tal. Você, num artigo, aliás, lá conosco no Vogue, você disse que, afinal, a adolescência é o espaço mais curto da vida de um homem, que, aliás, é a juventude. Porque, afinal de contas, normalmente, se a gente vive uns 70 anos, 80 anos, 10 anos de juventude é pouquinho. Mas como é que você vê essa juventude agora em relação ao teatro, em relação a você e tudo? A juventude indo ao teatro ou a minha juventude, que você fala? Não, a juventude indo ao teatro e a tua juventude em relação ao teatro. Eu acho que eu não tenho mais juventude, né? Eu sou um Não, mas amador. naquela época eu estou falando, ei. Na minha juventude? Na tua juventude. Na minha juventude eu era fã de teatro. Eu assistia tudo quanto era espetáculo. Via tudo do que aparecesse em São Paulo. Eu ia mas não ver. era normal, digamos, dos eu jovens daquela época. Eu gostava mais do que os jovens da minha época. Eu achava. Agora você acha que a juventude é muito mais aberta, não é? Não, eu acho que nós temos muitos espectadores jovens, inclusive a média de idade do espectador de teatro é muito mais baixa hoje em dia. Quer dizer, mais jovem. A quantidade de jovens que vai ao teatro é muito maior. Eu, quando fui ver teu Tartufo, mas era uma juventude, a plateia inteira, uma coisa incrível. É verdade. Paulo, você é do Clube dos Safenados? Sou. Quantas pontes de safena? Eu tenho 4 de safena e uma de mamária. Fuma, trabalha feito um louco. Você tem medo de morrer? Medo não, eu não quero morrer tão cedo. Não acho que quero ninguém viver o mais possível, o tempo que a natureza me der. Mas não tenho medo de morrer. Quando chegaram para você e falaram, você vai ter que pôr 4 pontes de safena, o que você sentiu? Ninguém sabia quantas iam ser, não. Você tem que operar o coração, não sabia nem o que era ponte de safena nem nada. E aí? Vai fazer uma operação, tudo bem. Assim, tranquilo? Tranquilo. Não é? Tranquilíssimo, eu fiquei bestificada. Eu não tenho medo de operação, medo de morte, não tenho não. Mas morrer é uma coisa tão natural, né? Como nascer, né? É igual. Deve ser igual. Você acredita que esse teu medo de morte, não ter medo de morte, tem alguma coisa em ligação ao fato de você não ter, por exemplo, uma religião? Você acha que a religião dá às pessoas esse medo de morrer? Não, acho que de ir para o inferno, de ir para o céu, de coisas eu acho assim? Que as pessoas muito religiosas, você vê quando levam a religião ao fanatismo total, os japoneses se suicidam para ir ao encontro da vida posterior, né? Não é? Agora, eu não tenho a menor intenção de me suicidar. Quero viver o tempo todo que Paulo, tiver se direito. você pudesse escolher, assim, dos diretores de cinema, assim, internacionais, com que diretor você gostaria de trabalhar? Mas são tantos bons, né? Eu gostaria de trabalhar com o Visconti, que já morreu, gostaria de trabalhar com o Fellini, gostaria de trabalhar com Antonioni, gostaria de trabalhar... Só os italianos? Só os italianos. Você viu que Mas também falou os melhores. Melhores, não tem jeito. O Visconti.
Como é que bons. Como é que foram as suas relações com o Glauber Rocha, por exemplo? O Glauber, durante a filmagem, o Glauber foi uma pessoa adorável, mas adorável, delicadíssimo. Quando parava a filmagem, o papo com ele era sempre estimulante. Ele era uma pessoa de um entusiasmo incrível. E eu achei muita graça, porque logo depois que terminou a filmagem do Terra em Transe, eu leio uma entrevista do Glauber em que a repórter perguntava a ele: como é que você consegue as interpretações maravilhosas do Terra em Transe? Ele disse assim: eu vou irritando os meus atores até eles explodirem. Quando eu vejo que eles estão no auge da irritação, aí eu mando filmar. Era exatamente o oposto do que ele fazia. Ele tratava a gente até bem demais. Paulo, estou sempre te interrompendo. Você está falando de interpretação, né, de técnica. Acho que a gente está falando de juventude. Acho que tem uma pergunta que muitos jovens fazem e querem saber em relação à técnica. Eu lembro que quando eu vi você na Mostra do Caixeiro Viajante, eu assisti várias vezes e sempre eu tinha essa mesma emoção. Você mesmo agora há pouco falou que você toda noite sofria, chorava, até você acabou sentindo muito mais esse personagem fora do palco também. Eu acho que você é um ator, até hoje, a primeira vez que eu vi você foi no Caixeiro, mas até hoje eu acho que você é o ator, me parece óbvio, que tem mais técnica, que tem um maior domínio da técnica no nosso teatro. Eu acho que na minha opinião, nossa melhor atriz, que é a Bibi Ferreira, eu acho que também tem um domínio técnico assim imenso que ultrapassa, inclusive, a emoção direta no palco. Você acha que se tivesse que pôr na balança a técnica e a emoção, se você acha que são em partes iguais, você acha que o ator tem que ter muito mais técnica, o que você acha mais importante? Porque o ator jovem defende muito mais a emoção do que a técnica. Claro, né? Eu devo ter experiência de palco, né? Tenho 35 anos de palco. Devo ter uma certa experiência de palco. Agora, se você me perguntar qual é a minha técnica, eu te juro que eu não sei dizer qual é. Eu não sei dizer a você o que é técnica. O que eu vejo, olhando para os outros atores, eles me emocionam ou não me emocionam. Por exemplo, eu vi agora o filme do Gassman, De Pai para Filho. O Gassman não me emocionou absolutamente nada. Um tema maravilhoso, como é o tema pai e filho. Ele não conseguiu, eu achei ele tão técnico, tão exagerado, tão forçado, tão falso naquela exibição de amor por aquele filho, que aquilo não me emocionou absolutamente nada. Sim, mas era o filho dele, né? Acho que era uma coisa muito forte que ele sentia, uma coisa muito delicada naquele caso. Quando você pensa que aquilo foi filmado na casa dele, então ele, com o filho com 14 anos, ele chorando ali porque bateu no filho, você acreditou naquelas lágrimas? Acreditei, o filho estava chorando, duvido que o filho nessa idade possa chorar de uma maneira tão técnica. Não, o filho não estava chorando. Estava chorando sim. Estava chorando, era ele. Paulo, mas então você acha que talvez esse domínio técnico que você tem seja facilitado por uma certa frieza, um certo controle das tuas emoções? Não, eu acho que não. Eu acho que quando você não se emociona no palco, você não dificilmente você transmite emoção. Dificilmente. Agora, porque no o que depoimento é preciso seu, é não confundir a emoção que o personagem tem com a emoção que você tem. Né? A emoção de fazer o personagem é uma coisa, a emoção que o personagem tem é outra. Então, o ator que não se emociona em cena, dificilmente ele vai transmitir alguma coisa. Agora, o que ele não pode sentir é a emoção de que o personagem está possuído. Nesse caso, nenhuma atriz que fizesse Desdémona estava viva, porque o Otelo teria matado todas elas. E não é... Quando os atores inexperientes me dizem, eu trabalho só com a emoção do personagem, só com a minha emoção, eu sei que eles estão sendo sinceros, mas eles estão mentindo a si mesmos. Porque nós não podemos sentir no palco, não devemos sentir no palco, a emoção de que o personagem está possuído. Porque se o personagem é um assassino, a gente vai matar o colega. Porque se o personagem é uma pessoa sórdida, dá um tapa violento na cara da moça, ele vai dar um tapa violento e vai entortar o pescoço da colega. Ele não pode fazer isso, não é? Então,
A emoção de que o ator é possuído é a emoção de estar representando, não pode ser a emoção do personagem. Paulo, você é sempre muito generoso com os jovens talentos. Pelo menos você vai, assiste, incentiva, estimula. Agora, existe atualmente uma tendência em alguns setores jovens do teatro de considerar você e toda uma geração do teatro como os atores burgueses. Os atores que fazem um teatro que não nos interessa. Um teatro na cabeça das pessoas velho, com uma técnica velha e tudo mais. Como é que você vê o teatro, esse novo teatro que surge? Certo? Talvez a gente deva colocar uma aspa nesse novo, 2 aspinhas aí, e uma tendência de desprezar a técnica, de desprezar o apuro, não é? Você tem algum choque com isso, Paulo? Quer dizer, você já sentiu isso? Uma reação de uma nova geração, de uma fatia de uma nova geração, que tende a chamar os atores com um pouco mais de experiência de os atores burgueses? Você é um ator burguês? Eu acho que se você, quando amadurece, você não começa a entender as coisas, certas coisas, não tudo, você não amadurece. Então eu acho que sobre esse aspecto eu já amadureci bastante. Então eu entendo muito bem que o jovem, ele tem uma necessidade de contestar tudo aquilo que está estabelecido, não é? Com toda razão. Eles devem contestar. Você continua generoso. Não é generoso, filho, é compreensivo. Isso não é ser generoso, isso é entender. Eu me lembro que quando nós começamos no TBC, aliás, todos os amadores daquele tempo, aquilo era uma reação, era uma revolução dentro do teatro. Nós achávamos que as companhias profissionais, em geral, não estavam traduzindo o pensamento dos autores. Eles estavam adaptando cada peça para a estrela ou para o estrelo da companhia, em detrimento do texto. Então, nossa intenção era fazer um teatro que comunicasse o texto na sua integridade à plateia. E me lembro que a gente menosprezava, embora isso não tivesse chegado a ser explicitado, a gente menosprezava vários atores da época. E mais tarde, esses atores, as companhias profissionais, quase todas acabaram com a ida do TBC para o Rio de Janeiro, as companhias profissionais de então terminaram. Todas elas pararam suas atividades, cada um foi fazer uma coisa. E esses atores, de repente, começaram a tomar parte em outros espetáculos e mostraram que tinham um extraordinário talento. Então a gente aprendeu também isso, que a gente pode até menosprezar uma coisa numa fase da vida e depois dar o devido valor. Só para completar, Paulo, é que está claro na classe teatral, pelo menos em São Paulo, no Rio, não sei tanto, mas uma divisão. Existe um setor da classe teatral que é de um partido, que é PT, PMDB, PDT é bem menos. Mas principalmente esses 2 partidos e as facções todas. E isso divide a classe teatral. Você não acha que na hora que o partido, um ator, ou jovem ou velho, não interessa, mas que ele pega o programa do partido e assume o programa do partido e leva para o seu trabalho, isso divide? Eu acho que nós estamos numa democracia, né? Então eu acho ótimo que haja um grupo que se julgue porta-voz de um partido. Não tenho nada contra. Se esse grupo conseguir fazer um bom espetáculo, melhor ainda, né? Agora, os espetáculos jovens, a gente vê de vez em quando uns que entusiasmam a gente e vê outros que são uma decepção. A grande maioria decepciona muito, não consegue público, a gente fica até com pena deles fazerem tanto esforço em vão, não é? E de repente você vai ver um espetáculo jovem que te entusiasma. Eu me lembro a minha emoção quando eu vi o Trate Milhão do Asdrubal Trouxe o Trombone, que hoje em dia já é um grupo que até se desfez. Era um espetáculo totalmente jovem, totalmente novo, feito com uma garra impressionante, com uma inteligência, uma crítica muito bem feita aos costumes da juventude da época. E era um espetáculo que não tinha nenhum nome conhecido no momento e foi sucesso no Brasil inteiro. Então, quer dizer, os jovens às vezes surpreendem. Não é por aí que eu estou indo. Qual é o seu partido, Paulo? Eu não tenho partido. Por que não tem um partido? Porque eu não me considero um político. Mas você é um homem. Agora, se você perguntar antes da Nova República qual era o meu partido, eu diria, eu votaria no PMDB. Hoje em dia, sinceramente, não sei. Porque nenhum deles te interessa, te fascina, tem um programa? Hoje em dia, eu acho que eu já vou escolher mais o candidato.
Porque, na verdade, não há muita diferença entre a maioria dos partidos políticos, né? Como ideologia. Alguns, sim. PT é bem diferente dos outros. Mas, ao mesmo tempo, a mim me repugna todo tipo de radicalismo. Sabe, radicalismo sempre me faz dar a ideia de incompreensão. Eu acho que as pessoas que não querem compreender são radicais. E eu prefiro as pessoas que compreendem. Paulo, domingo passado saiu uma matéria no Jornal do Brasil fala sobre o Marco Nanini, dizendo que ele é o ator da sua geração agora, e que é um ator que está pronto, hoje em dia ele vai fazer Hamlet, e que está pronto para suceder ao Paulo Autran, que vai ser o novo Paulo Autran. O que você acha disso? A pergunta do Jorge. Olha, me lembro há muitos anos, disseram assim, Sérgio Cardoso é o substituto de Procópio Ferreira. E o Sérgio Cardoso morreu, infelizmente, muitos anos antes de Procópio Ferreira ter morrido. E eu achei, desde aquela época, eu acho que isso é uma noção completamente falsa. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Cada pessoa tem o seu lugar. E acho que o Marco Nanini, pelo talento extraordinário que ele tem, ele está destinado a uma carreira extraordinária, belíssima dentro do Teatro Nacional. Então, eu acho que ele poderá fazer os grandes papéis, acho ele perfeito para fazer o Hamlet. Mas acho que... Quem é que ficou no lugar de Cacilda Becker? Ninguém. O lugar de Cacilda Becker existe até hoje, é o lugar da Cacilda Becker, não é? E nós temos excelentes atrizes, temos Tônia Carreira, temos Fernanda Montenegro, temos Bibi Ferreira, temos todas. Nenhuma é a Cacilda Becker, e nem está interessada, ninguém está interessado em tomar o lugar da Tônia, tomar o lugar da Fernanda. Não, cada atriz, cada ator tem o seu lugar, então ninguém vai ficar com o meu lugar é meu, não é? E depois eu morro, e o meu lugar continua sendo o meu, e vai ter grandes atores que vão ser os grandes atores da sua geração. Claro. Eu não me considero, e estou dizendo isso com a maior sinceridade, não me considero o maior ator brasileiro, como ela falou, inabalavelmente, não sei o quê. Quando eu fui ver Rubens Correia fazer O Arquiteto e o Imperador da Síria, e teve um momento, um extraordinário momento de teatro, em que ele coloca um chapéu de mulher na cabeça, esconde os olhos e começa a mexer as mãos com a maior delicadeza, fazendo o papel de uma mãe elegante. E era um momento de teatro de uma tal delicadeza, de uma tal perfeição, que eu jamais conseguiria fazer aquilo. Era lindo, 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 lindo. Então, por que eu sou melhor que o Rubens Correia? Naquele momento ele foi o maior ator do Brasil. Fui ver o Guarnieri fazer aquela peça Ponto de Partida. Tem um momento no fim que o Guarnieri para, olha para a plateia, faz uma pequena expressão de pedir apoio à plateia para as suas ideias, que era um momento extraordinário de teatro. Ninguém fará melhor do que ele fez aquilo, sabe? Ninguém. Então, não tem maior ator brasileiro, não tem. Paulo, qual é a sua bronca com a crítica? Minha bronca com a crítica? A bronca, não as belas relações. Tive broncas com a crítica. Não tenho mais, não. Não tenho mais. Eu acho uma profissão dura, a profissão do crítico. Está aqui o maior crítico brasileiro, Décio Almeida Prado. Atualmente não faz mais crítica. Não faz mais crítica, se sentiu magoado com a classe teatral. Eu acho que essa mágoa até já passou. Seria tão bom se Décio voltasse a fazer crítica, porque fazia uma crítica... É por falta de convite. Isenta, fazia sempre uma crítica isenta, entusiasmada. Você sentia que era um crítico que gostava de ir ao teatro, gostava de ver o espetáculo. E quando ele não gostava do espetáculo, na crítica dele você sentia que ele tinha pena de não ter gostado. E dizia que não era bom, mas dizia, você sentia que ele preferia ter visto um bom espetáculo. E alguns críticos você sente exatamente o contrário. Você sente que quando eles gostam do espetáculo, eles ficam com ódio de terem gostado do espetáculo. E esse não é o bom crítico. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender, nós vamos ao teatro quando temos vontade de ir ao teatro. O crítico é obrigado a ir ao teatro. Então, no dia em que ele está com dor de barriga, em que ele brigou com a mulher, ele tem que ir ao teatro. Então, ele não pode ver com os mesmos olhos que nós que vamos ao teatro quando queremos, não é? Mas você interpreta
sem querer. Se você está cumprindo a temporada do Tartufo, você não pode decidir, hoje eu não vou ao teatro, eu vou ver a novela das 9. É a mesma questão de cabeça. Nós como público, é questão não como de... ator, nós como público. O público vai ao teatro quando quer. E o crítico é obrigado. Aí é uma questão da profissão. Agora, a crítica hoje, como é que está, Paulo? Eu sei que você tem suas críticas à crítica. Você poderia fazer alguma? Eu acho que há um despreparo geral. Né? Você tem, felizmente, as honrosas exceções. Mas a maioria da crítica é despreparada. Mas esse assunto, artista e crítico, é um assunto eterno de todas as artes. Não há possibilidade de você conciliar o artista que faz e o crítico que critica o que foi feito. Não há possibilidade. Toda a vida, os artistas, em todos os ramos de arte, nas artes plásticas, na literatura, no teatro, na dança, na música, o artista sempre teve brigas homéricas com os críticos e os críticos sempre tiveram brigas homéricas com os artistas. Isso é fatal, é uma discussão eterna, não é? Porque a diferença de quem faz e sabe a dificuldade de fazer, e tem o amor de fazer, o entusiasmo de fazer, e a pessoa que se senta friamente e vai dizer, isso podia ser melhor, aquilo podia ser assim. É diferente, é um trabalho diferente. Ao mesmo tempo, muitas vezes o que fica de um espetáculo é a crítica que foi publicada. Quantos espetáculos estariam no esquecimento se não tivesse publicado o livro dele com tantos ensinamentos sobre os espetáculos que foram feitos no Brasil, principalmente no período do período que do dá para áudio reconstituir do TBC. Completamente pela crítica, né? Dá para reconstituir. Então você lê, por exemplo, o livro do Décio e lê o livro do o que está lá na USP, como é que chama? Sábado. Do Miruel Silveira. Do Miruel Silveira. Críticas publicadas às vezes sobre os mesmos espetáculos. Você vê duas visões completamente diferentes. A do Miruel e a do Décio. Duas pessoas diferentes, dois críticos diferentes, com opiniões completamente diferentes a respeito dos mesmos espetáculos. É muito engraçado você ler atualmente esses dois livros. A crítica hoje tem a mesma influência sobre o público que ela tinha antigamente? Ou o público já não está se deixando tanto influenciar pela crítica? Ele vai ao teatro vendo uma crítica ruim? O público vai ao teatro quando o vizinho diz assim, não perca, é ótimo. Aí ele vai ao teatro. Ele não vai ao teatro se a sobrinha diz assim, fui ver, achei chato. Não vai. Ele pode até ler a crítica depois, né? Pode ler a crítica elogiando, arrasando, mas se o parente, o primo, o amigo disse não vá, ele não vai. Se diz vai, ele vai. Nesse ponto eu não concordo inteiramente com você, porque eu acho o seguinte, o nome que a pessoa cria através dos anos, acho que tem uma influência enorme. Tem sim. Por exemplo, Paulo Autran, Fernando Montenegro, não é? Você não acha? Acho justo, aliás, isso. A pessoa cria. Eu acho dessa. E assim o crítico também cria seu nome. Também. Então você, de repente, a opinião de um crítico abalizado, ela pode aumentar ou diminuir o público de um espetáculo. Agora, nunca no Brasil a crítica teve, por exemplo, a importância ditatorial que ela teve numa certa época na Broadway, por exemplo. Ah, sim. Que se a crítica era má, o espetáculo fechava dentro de dias. Verdade, isso é. Às vezes no dia seguinte já não havia mais espetáculo. Isso no Brasil nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nem pró, nem contra. Felizmente para a crítica, né? Paulo, se pudesse fazer hoje uma viagem e fosse para qualquer lugar do mundo para assistir uma peça com algum ator, qual seria e qual seria a viagem? Uma pergunta bem Eu iria assim, para voguiana. Londres ver uma peça com Laurence Olivier. Acho que ele nem está fazendo nenhuma, mas seria o ideal que estivesse. Mas ele é uma maravilha, né? É fantástico. Até hoje acho maravilhoso. Geralmente um ator em início de carreira, ele toma um ator já mais velho como seu exemplo. Você teve uma tentativa na sua época de início de teatro de imitar algum ator da época? Graças a Deus, não. Não. Nunca imitei ninguém, nunca pensei em imitar ninguém, nunca tomei ninguém como paradigma de interpretação, nunca. Voltando a essa questão de técnica, você atribui alguma importância nesse sentido aos diretores estrangeiros que você teve no começo da carreira? Zibinski, Celli, Eu dou a Falti. eles uma importância capital e gostaria de desfazer uma injustiça que se faz aos diretores italianos aqui de São Paulo. Quando o TBC foi para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro praticamente não conhecia a maneira de falar paulista, atribuiu-se o italianismo da dicção de alguns atores e de algumas atrizes à influência dos diretores, o que era uma bobagem que não tinha sentido absolutamente nenhum.
Agora, com a televisão, o Brasil inteiro sabe como é que os atores paulistas falam, como é que o público de São Paulo fala também. Quer dizer, em São Paulo há uma acentuada influência italiana na maneira de falar. Não é? Nós encontramos muito paulista de titio e titia, não é? Porque a influência é típica do italiano. Então, esse tipo de pronúncia que Cacilda tinha, por influência de educação, do meio em que ela sempre viveu, então dizia, Cacilda Becker fala italianado porque foi dirigida pelo Celli. Não é, não, ela falava paulista, ela falava a maneira de falar do povo de São Paulo. E eles foram professores fantásticos, não há a menor dúvida. Eles pegaram, nós todos éramos amadores, sem a menor experiência de teatro, e eles realmente ensinaram tudo a respeito de interpretação, porque todos eles tinham feito curso na Academia de Teatro do Silvio D'Amico, e todos eles tinham uma base cultural muito sólida, eram excelentes diretores e fizeram excelentes espetáculos. Então eu devo muito a eles todos. Paulo, agora que a gente está nos instantes finais do Canal Livre, seus planos? Em primeiro lugar, quero esclarecer que eu estou levando 2 peças. Uma semana é Tartufo, aliás, esta semana é Tartufo. A outra semana é Feliz Páscoa, uma comédia de Jean Poiret. Eu estou querendo esclarecer, isso não é só para fazer anúncio, não. É porque até hoje as pessoas telefonam para o teatro, qual é a peça de hoje? Amanhã muda. Então há uma confusão a respeito da mudança. As peças mudam a cada semana. Quer dizer, de quarta a domingo é uma peça, na outra quarta a domingo é outra. Esta semana é Tartufo, a semana que vem, Feliz Páscoa. Vai ver as duas, você vai se divertir muito. E depois delas? Outras? Depois disso, eu não tenho ainda nenhum plano definido, não. Televisão? Essas peças estão recém-estreadas, ainda não tive tempo de pensar em outras coisas. É verdade que televisão você vou pretende fazer. levar essas peças para Portugal? Eu tenho intenção, sim. Principalmente o Tartufo eu quero levar a Portugal. Mas se eu for, levo as duas de uma vez. Faz a mesma coisa lá. É. Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui. Quero agradecer também a Karen, professor Décio, Alice, o Jorge, Oswaldo, vocês terem ajudado a bater o papo com o Paulo. Eu agradeço a você e a vocês todos terem tido a paciência de vir até aqui para fazer perguntas. É isso. E o Canal Livre volta na próxima semana. Uma boa noite. Canal Livre.